Decorei e li o livro ao candorado. Aprendi a gostar do equilíbrio sonoro das frases. Eu acredito que quando eu tinha uns 6, talvez, uns 6 anos de idade, talvez até antes, talvez 5, eu comecei a ler quadrinho. Eu acho que eu não tinha muito amigo quando criança, e para mim foi sempre muito interessante. Eu voltei a ler quando eu tinha uns 18 anos, voltei a ler quadrinho independente, aí, com mais afinco, assim, que era alguma coisa que remetia mais ao tipo de quadrinho que eu gostava no meio dos anos 80, assim, meio e final dos anos 80, que era o tipo de quadrinho um pouco mais violento, um pouco mais sério e com uma narrativa um pouco mais, nem diria cinematográfica, mas um pouco mais artística, assim. Oi, tudo bom? Eu sou o Mário de Alencar, eu sou um artista plástico, eu trabalho com pintura a óleo, pintura em aquarela, gravura. Ultimamente tenho feito alguns entalhes que são semelhantes à gravura, entalhes em MDF, né, pintados. E a base da minha produção sempre foi fundada em colagem. Tanto que eu fiz um quadrinho completamente em colagem uns anos atrás. Então, agora eu vou mostrar para vocês a minha biblioteca, ela fica para cá. Não é a coisa mais organizada do mundo, mas eu tenho um certo padrão pelo qual eu organizo aqui os livros. Eu costumo colocar meus livros de arte e de quadrinhos juntos. Eles são esses livros aqui embaixo. Eu separo um pouco a ideia de arte e de quadrinho, assim. Mas não é uma coisa tão clara, não é uma coisa tão racional, assim, por exemplo, uma parte é só arte, uma parte é só quadrinho. Porque eu acho que essas duas coisas se misturam muito. E dessa maneira eu deixo um pouco a biblioteca fluir, assim. Esse cara é um artista bem famoso de gente chamado Raymond Pettibon. É a arte em si, não é arte sequencial. Mas ele tem uma coisa que remete muito a quadrinho, porque ele tem uma associação de texto e imagem, só que ao mesmo tempo não tem nenhuma associação narrativa na sequência das imagens. Mas, por exemplo, essa imagem aqui, Maybe Hefner can use me. Tipo, talvez o Hefner possa me usar. Tem uma ideia de tragicidade feminina, assim, na expressão facial dela, e tem um contraste entre o texto e a imagem que é muito alguma coisa de quadrinho, assim. Eu acho ele bem interessante. Esse quadrinho Love and Rockets é um quadrinho produzido por dois irmãos americanos no meio do sul da Califórnia. Ele, de certa forma, revolucionou a ideia de narrativa dentro do quadrinho, criando algo que hoje em dia é conhecido como narrativa descomprimida, né? Então, a narrativa ela não acontece muita coisa dentro de um quadrinho, muita coisa dentro de uma história. Ela é estendida ao longo de séries, ao longo de fascículos. Assim. E na teoria de quadrinhos, tem um ponto muito importante, que o que diferencia, por exemplo, o quadrinho de filme, assim, o que diferencia o quadrinho da animação? Muito do que acontece no quadrinho acontece no que não está sendo mostrado. O movimento acontece no que não está sendo mostrado, na passagem de um quadro para o outro. E o Jaime Hernandes ele se aproveita muito disso para criar a narrativa dele, para dar profundidade para a história dele. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante, muito relevante e muito importante para o que é quadrinho hoje em dia. Assim. A parte que eu acho muito interessante é esse final aqui, em que ela está meio na rua, assim, a personagem, e de repente, sem nenhuma explicação, uma velha dá um tapa nela, assim, sem nenhuma explicação. E essa cena meio que traz todo o livro
todo o peso das páginas do que aconteceu até agora pra cá, assim. Um outro autor que eu gosto bastante, o Jason, todos os personagens dele são animais. São animais em forma de pessoa, assim. E, de certa forma, o rosto deles não se mexe muito. Só que ele consegue transmitir muita expressividade sem ter expressão alguma. Impressionante. Só lendo para entender. Assim. Left Bank Gang, tipo a gangue do Banco do Leste, que é uma história que se passa na França dos anos 20, com vários autores americanos que moram lá, assim. O personagem principal é o Hemingway. E daí tem outros personagens como Ezra Pound, o Scott Fitzgerald, que escrevem quadrinho na França dos anos 20. Tem todos uns paralelos sobre como escrever quadrinho não dá dinheiro, sabe? E tem toda a frustração dos autores transformada para os personagens em quadrinho, assim. E em dado momento eles resolvem assaltar um banco. Porque não dá dinheiro, então eles resolvem assaltar um banco. E daí a história vira um filme, vira uma história de ação. Eu acho que, dos autores recentes, ele é um dos mais interessantes que existe no mundo, assim. Outro quadrinho que eu queria falar a respeito é esse Asteris Polyp aqui. O Asteris Polyp é um quadrinho feito pelo Dave Mazzucchelli. Ele é uma obra completa, um único volume. Assim. Eu acho que é um livro fantástico, assim. Mas eu não acho que ele é fantástico exatamente por ele criar alguma coisa revolucionária em relação a quadrinhos. Mas porque ele realmente utiliza muitas técnicas diferentes de narrativa em quadrinhos, simultaneamente, e de uma forma muito bem realizada. Sabe? Uma coisa encaixa na outra e tem um resultado bom. E ele mexe com diversas coisas diferentes. Ele mexe com interação de cores diferentes, cores simples, assim, padrões de cores diferentes e simples, para criar momentos emocionais diferentes na história. E tem uma coisa de um certo movimento na página, esses ângulos que ele usa para mostrar a passagem. E daí começa como um prelúdio, assim. Ele se utiliza de traço diferente para constituir certas abstrações em relação aos personagens e aos momentos da história. E é bonito como ele faz os personagens interagirem ou deixarem de interagir em certos momentos, mostrando isso a partir do traço, a partir de técnicas diferentes de construção de imagem que ele usa. Não sei, eu acho surpreendente isso aqui. Quando eu li, eu fiquei meio embasbacado, assim. Tão bom era, assim. Uns 2 anos que saiu meu quadrinho, assim. Ele foi publicado na revista Prego, número 3, na revista do Espírito Santo. É uma história sem palavras mesmo, seguindo quase uma tradição meio expressionista de quadrinho, que remete a um pessoal europeu e americano no final dos anos 30, assim, em que o foco é quase como se fosse... O foco é criar uma narrativa quase como se fosse um cinema mudo. Eu acho que tem muitas editoras hoje em dia, tem muito quadrinho por aí que você acha às vezes em banca, às vezes em livraria, às vezes em biblioteca. Tem coisa antiga, tem coisa nova. Hoje em dia, é praticamente como se a barreira histórica se acabou. Assim, você pode pegar informação de qualquer época, de qualquer autor, assim, você vai aprender alguma coisa, porque muita coisa em quadrinho continua relevante. Eu acho que é muito interessante procurar ir atrás. E procurar alguma coisa que você goste. Se você não gostar de alguma coisa, certamente alguma outra coisa vai te agradar. A questão é procurar que alguma coisa vai te interessar. A internet é uma coisa fantástica para isso. Tem muito quadrinho na internet. Tem muito quadrinho novo, muito autor novo que está publicando na internet. Vale a pena procurar, porque tem muita coisa por aí para ser descoberta. E a ideia é um pouco essa. É mais legal quando você descobre algo que você gosta sozinho.
porque aquilo tem um gosto especial, tem um gosto que se torna mais seu. Assim. Eu acho, pra mim, falando pessoalmente, foi uma coisa muito importante. Eu acho que eu aprendi muito em relação à vida, eu aprendi muito em relação a como contar histórias, como entender o mundo, assim, através de quadrinhos. Eu acredito que todo mundo devia ler, assim, mas eu entendo que cada um tem seu gosto. Mas acho que hoje em dia tem tanto quadrinho diferente, tantas fontes diferentes de literatura e quadrinhos, que qualquer um que quiser pode procurar e vai achar alguma coisa que goste.